Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo hoje sobre a disciplina de Química do 11º ano, onde vamos então abordar cálculos estequiométricos com o reagente limitante, determinar a massa em excesso e também trabalhar com o rendimento de uma reação. O exercício é o seguinte: suponha então que num recipiente fechado se fez reagir 3,4 gramas de amoníaco com 0,30 mols de oxigênio molecular. Tendo então a reação ocorrida com um rendimento de 95%, nós temos então aqui a reação do amoníaco com o oxigênio e temos que determinar, ou seja, vamos ter que resolver estas três questões. Na primeira temos que identificar o reagente limitante, na segunda determinar então a massa que está em excesso do reagente excedentário e numa terceira linha vamos determinar o volume obtido de NO, medido nas condições PTN, isto abordando então a ideia do rendimento de uma reação. Obviamente, se o rendimento não é 100%, a reação não é completa. E então vamos começar a resolver a primeira questão. Bem, nós para identificarmos qual é o reagente limitante, nós temos aqui quantidades de dois reagentes e teremos que identificar qual deles é que é o reagente limitante, porque a nível de trabalho estequiométrico, depois entre o reagente e o produto da reação, nós teremos que trabalhar sempre com o reagente limitante. E como é que se determina esse reagente limitante? Muito simples, nós vamos comparar. Eu costumo resolver isto assim: vamos então comparar as razões entre a quantidade de reagente. Obviamente estamos a falar de uma quantidade química, estamos a falar em moles, a dividir pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Aquela razão que for menor será então o nosso reagente limitante, coeficiente estequiométrico. Ou seja, para identificarmos o reagente limitante, nós vamos ter que comparar nos dois reagentes, o quociente entre a quantidade que temos desse reagente em moles, a dividir pelo respectivo coeficiente estequiométrico, sendo que o coeficiente estequiométrico, obviamente, é aquele número que se encontra antes das moléculas, quando vocês têm uma reação. Bem, para este efeito, vamos então determinar a quantidade de reagente que há de amoníaco e também de oxigênio. Vou então aqui retirar alguns dados. Nós sabemos que a massa de amoníaco é igual a 3,4 gramas e sabemos então que o número de mols de oxigênio, sabemos aqui que o número de mols de oxigênio é exatamente igual a 0,30 mols. Temos também o rendimento, mas o rendimento será apenas utilizado na terceira questão. Eu vou então já fazer aqui o cálculo das respectivas massas molares, porque vamos precisar. Temos então aqui a massa molar do oxigênio, que efetuando então os cálculos seria 32 gramas por mol, ou mol menos 1 é igual. E temos a massa molar do amoníaco, que é exatamente igual a 17,03. Eu vou também fazer aqui alguns cálculos, porque será necessário, já para a questão, para a segunda, onde temos de saber a massa do reagente em excesso. Eu vou fazer assim aqui alguns cálculos. Vou apelar aqui a umas fórmulas. Nós sabemos que o número de moles é exatamente igual à massa sobre a massa molar, o que está a ser equivalente também a dizer que a massa há de ser o número de moles vezes a massa molar. E nesta ideia, o que eu vou determinar aqui que me irá ajudar serão então a massa do O2, e para determinar a massa de oxigênio basta multiplicar o número de mols de oxigênio vezes a respectiva massa molar. Então teríamos 0,30 vezes 32 gramas por mol, o que isto obtemos então 9,6 gramas. E aqui para o cálculo desta razão vou precisar do número de mols de amoníaco. Então o número de mols de amoníaco, ou seja,
número de mols de NH3, será então, vou aplicar esta fórmula, respectiva massa de amoníaco, serão 3,4 gramas, a dividir então por a respectiva massa molar, ou seja, 17,03, e obtemos então 0,2 mols de amoníaco. Agora, vamos então fazer aqui a comparação, do quociente entre a quantidade de cada reagente e o respectivo coeficiente estequiométrico. Então, olhando para o amoníaco, nós temos 0,2 mols de amoníaco, então vou escrever aqui, tenho 0,2 mols de NH3, a dividir pelo respectivo coeficiente estequiométrico, que é 4, e tenho aqui a razão relativamente ao oxigênio, será então o número de mols, ou seja, 0,3 ou 30, é a mesma coisa, mas pronto, os químicos dizem que é diferente por causa da precisão, tudo bem. De 0,30 mols de oxigênio a dividir pelo respectivo coeficiente estequiométrico do oxigênio, que é 5. Olhando então, efetuando aqui os cálculos destas razões, 0,2 a dividir por 4 e 0,3 a dividir por 5, nós percebemos então que esta razão entre o oxigênio e o respectivo coeficiente estequiométrico é maior do que a razão entre a quantidade de amoníaco a dividir pelo respectivo coeficiente estequiométrico. E a razão mais baixa, ou seja, aquela razão que tiver menor valor, será o nosso reagente limitante. Então vamos escrever, isto tem que ficar mesmo escrito, como o número de mols de NH3 sobre o respectivo coeficiente estequiométrico é menor do que o número de mols de H2 a dividir pelo respectivo coeficiente estequiométrico, então NH3, ou seja, aquela razão que for menor, né, é o reagente limitante. E se NH3 é o reagente limitante, nós podemos dizer logo O2 está em excesso. Ok? Muito simples. Para determinar então o reagente limitante, vocês fazem a razão entre a quantidade de reagente, ou seja, as mols, e o respectivo coeficiente estequiométrico dos dois reagentes em questão. Se tivéssemos 3 reagentes, a mesma coisa. Aquela razão que tiver menor valor será o vosso reagente limitante. Ok? Muito simples. Agora, segunda questão. Vamos então ter que determinar a massa em excesso do reagente excedentário e, já sabendo, né, que o reagente excedentário será o nosso oxigênio. Bem, como é que nós vamos determinar a massa em excesso? Então, a massa em excesso de O2, ou seja, a massa de O2 em excesso, será exatamente igual à massa que nós temos de O2, ou seja, vou designar aqui como massa real de O2, menos a massa teórica. Ou seja, o que é esta massa teórica? É a massa máxima, né, que há de reagir com 3,4 gramas de NH3. Se NH3 é o nosso reagente limitante, esta massa teórica há de ser então a massa, ou a quantidade, mas em massa máxima de O2, que reage com estas gramas de amoníaco. Esta massa real é exatamente a massa que nos dão no exercício, quer dizer, não nos dão, nós temos 0,30 mols de O2, mas nós calculamos aqui a massa de O2 para aquele número de mols, ou seja, para 0,30, e concluímos que são 9,0 gramas. Esta é então a nossa massa real, é aquela que realmente temos, né? E o que nós vamos aqui determinar é esta massa teórica, que é determinada com a estequiometria, ou seja, com os cálculos estequiométricos. Como é que eu posso determinar então esta massa teórica, ou seja, a quantidade em massa máxima de O2, de oxigênio, que reage com estas 3,4 gramas, que são as gramas do nosso reagente limitante? Bem, nós vamos fazer aqui um cálculo estequiométrico e vamos fazer um cálculo de massa para massa. Então reparem, como é que nós fazemos esta estequiometria? Nós precisamos da massa molar
de amoníaco e precisamos também da massa molar de oxigênio. A massa molar de amoníaco está aqui no exercício anterior, ou seja, massa molar 17, faltam ali as unidades, né? Gramas, moles, menos 1. Então vou colocar aqui, massa de NH3 17,0, já vou ver ali o nome, gramas por mol, e a massa de oxigênio serão exatamente 32 gramas por mol. Quanto à massa molar de amoníaco é 17,003. Ok. Como é que nós vamos montar o cálculo estequiométrico? Nós temos de ter atenção aqui à proporção estequiométrica, ou seja, aos coeficientes estequiométricos. Eu vou dizer então que 4 moles, vezes a respectiva massa molar de NH3, que serão então 17,03 gramas por mole, né? reagem com 5, coeficiente estequiométrico do O2, 5 moles, vezes a respectiva massa molar do oxigênio, serão 32 gramas por mol. Então agora é só fazer a pergunta. Vocês têm aqui o emparelhamento, a relação, ou seja, a proporção na qual estes dois reagentes reagem. Agora é só fazerem a questão aqui. Então se eu tiver 3,4 gramas, de NH3, obviamente que aqui estamos a falar de NH3 e aqui estamos a falar de O2, qual é o número de gramas, né, onde reagir de oxigênio com estas 3,4 gramas de NH3. Então vamos colocar assim ali como X. E agora fazemos assim o cálculo de uma regra de 3 simples. Então teríamos que X será então igual, vou colocar assim aqui traço de fração, terei então 3,4 gramas vezes então estas 5 moles vezes 32 gramas por mol, mas quer dizer, o por mol é dividir por mol, então vou colocar assim aqui. Reparem que estas moles cortam com estas moles. E vamos então dividir multiplicamos na diagonal, né? E dividimos por aquele, ou seja, 4 moles vezes 17,03 gramas por mol. Né? Então reparem, aqueles moles cortam e nós vamos simplesmente fazer aqui o cálculo. Teremos então 3,4 vezes 32 a dividir por 17,3. O que quer dizer que este meu X há de ser então igual a 8,0 gramas de oxigênio. Atenção que estas 8,0 gramas é exatamente a quantidade, né? A quantidade teórica, né? Teórica de oxigênio, ou seja, é aquele número de gramas que vão reagir com o amoníaco se tivermos exatamente 3,4 gramas do amoníaco, né? Agora é só calcularmos aqui a massa de O2 em excesso, fazendo a tal diferença, massa de O2 em excesso, será então igual à massa real, àquela que realmente temos, são aquelas que vêm das 0,3 moles de oxigênio, estais 9,0. Eu peço aqui desculpa que me enganei. Peço aqui desculpa pois este 6 está assim um bocado mal feito, não é? Aqui são 9,6, não 9,0. Ok? Peço aqui desculpa por esta situação, ou seja, aqui terei 9,6. Então terei aqui 9,6 gramas, menos a quantidade máxima em gramas de O2 que reagiriam se tivéssemos 3,4 gramas de amoníaco, então 8,0, o que está de me dar então 1,6 gramas de O2 em excesso. Ok? Done. Agora, vamos então fazer aqui a terceira questão. Esta questão já envolve aqui o volume obtido. Eu quero aqui determinar o volume obtido de monóxido de azoto se estiver nas condições PTN. E quando vos dizem que estão nas condições PTN, nós sabemos que exatamente nas condições PTN todos os gases ocupam o mesmo volume e nas condições... Isto não precisa de estar nas condições PTN, ou seja, isto é a lei de Avogadro, todos os gases nas mesmas condições de pressão
e temperatura ocupam exatamente o mesmo volume, as condições PTN são especiais porque o volume que ocupa exatamente uma mole de qualquer gás nestas condições são exatamente 22,4 decímetros cúbicos. Ou seja, o volume molar desse gás, se tivermos as condições PTN, são 22,4 decímetros cúbicos por mole. Ok? Tudo bem. O que nós queremos é o volume obtido de monóxido de azoto e sabemos que não estamos numa reação completa. Sabemos que não estamos numa reação completa porque o rendimento não é 100%. O rendimento é, para esta reação, 95%. Ou seja, isto diz-nos imediatamente que nós não estamos perante uma reação completa. Então, como é que nós podemos explorar o volume realmente obtido de monóxido de azoto? Se pensarmos um pouco na forma do rendimento, o rendimento há de ser exatamente igual. E reparem que o rendimento pode ser feito com massa, com moles, e neste caso, se eu quero o volume, eu vou trabalhar o rendimento em volume, não há problema nenhum. Então o rendimento vai ser o volume real, o volume realmente obtido, monóxido de azoto, que é o que eles querem, né? Qual é o volume obtido? Então estão-nos a questionar sobre a realidade, o volume que realmente vamos obter, a dividir pelo volume teórico, isto vezes 100. Reparem aqui numa coisa. Este volume real é aquilo que realmente temos ou aquilo que realmente queremos. E este volume teórico é que é calculado através da estequiometria, ou seja, através dos cálculos estequiométricos. Porque estes cálculos estequiométricos, quando a gente faz as proporções entre os reagentes e os produtos, partem sempre do princípio que estamos perante uma reação completa. Por isso, o volume teórico seria aquele volume que obteríamos se a reação, se o rendimento fosse 100%. Ou seja, este volume teórico vamos sacá-lo através de cálculos estequiométricos. Estequiometria. Então, tudo bem, eu tenho o rendimento, eu quero o volume, então eu tenho que, de alguma forma, determinar este volume teórico. Porque se eu resolver agora aqui este rendimento em função do volume real, esta igualdade há de ser igual a eu dizer que o volume real de monóxido de azoto, que é o que me estão a questionar, trabalhando aqui um pouco de matemática, o volume teórico está a dividir passaria a multiplicar e os 100 passariam a dividir. Então o volume real, podemos dizer que há de ser o valor do rendimento vezes o volume teórico a dividir por 100. E então o que eu vou determinar agora, visto que tenho o rendimento, é o volume teórico. Como é que eu determino o volume teórico? Cálculos estequiométricos. Aqui é importante, porque nós temos aqui dois reagentes, temos a informação de dois reagentes, do amoníaco e também do oxigênio. No entanto, para fazerem a estequiometria, têm de trabalhar sempre com o reagente limitante, não é? Porque se trabalharem com o que está em excesso, do que está em excesso há uma determinada quantidade que está em excesso, não vai reagir, não é? Se não vai reagir, não podemos fazer o cálculo com ele, porque teremos a considerar uma massa que ia reagir que concretamente não vai. Então teremos que trabalhar com o reagente limitante sempre que vamos fazer um cálculo estequiométrico entre o reagente e o produto da reação. E o cálculo estequiométrico que eu vou fazer aqui, nós queremos volume. Há uma forma de fazer isto para ir em 3, 4 ou 5 cálculos. Nunca vou por aí, não há tempo para isso, É possível fazermos uma relação estequiométrica diretamente de gramas para volume, ok? É possível fazer isso. Como? Então, eu vou trabalhar em primeiro lugar a estequiometria. Eu terei aqui 4 moles. Se eu quero uma relação massa-volume direta, então eu vou trabalhar aqui com o NH3, com o volume molar. Então 4 moles, volume molar não, peço desculpa, com a massa molar, porque o que eu tenho aqui é a massa da NH3, né? Então terei 4 moles vezes a massa molar da NH3, que são 17,03, então vezes 17,03 gramas por mole. Reparem que aqui estas moles vão cortar
exatamente por esta ideia, depois quando estivermos a trabalhar a regra 3 simples, vou cortá-la já para não me chatearem. Então 4 moles vezes a massa molar de NH3 há de estar, mas se eu quero uma relação massa, o volume, eu neste reagente tenho que trabalhar a massa molar. Se eu quero uma relação para o volume do monóxido de azoto, eu não vou colocar a massa molar de azoto, mas sim o respectivo volume molar. Ou seja, vou dizer que 4 moles vezes esta massa molar reagem com 4 moles de azoto vezes o respectivo volume molar, que são 22,4 aqui moles, 22,4 decímetros cúbicos por mol. Aqui também posso cortar as moles. Estão a ver então a relação massa diretamente para volume. Então vou fazer a pergunta: se tiver 3,4 gramas de, obviamente que aqui estou a falar de NH3, aqui de O2, se tiver então 3,4 gramas de NH3, qual será então o volume obtido teórico, né? Porque estamos a imaginar que a reação é completa, que não há rendimento associado a esta ideia, ou melhor, que não há rendimento. O rendimento é 100%, tudo o que temos de amoníaco há de dar monóxido de azoto. O cálculo estequiométrico é sempre para determinar a quantidade teórica, não se esqueçam disto, cálculos estequiométricos, teórico. O real é o que realmente têm, é o que realmente querem, é o que vocês vão obter na realidade. Esta ideia, o volume real, ou o número de moles real, ou a massa real, nunca sai do cálculo estequiométrico se o rendimento não for 100%, ok? Isto é extremamente importante. E então agora, determinando aqui o valor de X, é só fazer contas agora. Vamos ter então 3,4 vezes 4 vezes 22,4, a dividir então por 4 vezes 17,03. Aqui os 4, peço desculpa, podemos cancelá-los, e então obtemos 4,5 decímetros cúbicos teóricos, volto a reforçar esta ideia, ok? De monóxido de azoto. Visto que agora temos o volume teórico, isto fica fácil para calcular o volume real dentro desta ideia. Está de ser então igual, o rendimento é 95, vezes o volume teórico são 4,5, a dividir por 100, e então nós vamos obter um valor de 4,275 decímetros cúbicos reais. Estes reais, né, estão associados, obviamente que se na teoria, se a reação fosse completa, eu teria que obter 4,5 decímetros cúbicos de monóxido de azoto, mas como a reação não é completa, a reação tem um rendimento de 95%, então obviamente na realidade eu vou obter, o rendimento é alto, 95%, apenas um bocadinho menos, o que podemos visualizar ali. Fico-me então por aqui neste exercício, espero que tenham percebido a ideia, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos, tchauzinho.